Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Esotérica. Eu sou a Ana Tiari e nós estaremos dando início aqui aos signos para outubro. Lembrando também que para quem tiver interesse em consulta particular, o link está aqui na parte superior do vídeo, tá bom? Onde lá se encontra todas as informações e valores das consultas. Então, vamos lá começar com as leituras. Então, vamos para o nosso penúltimo signo do mês, signo de água, Escorpião. Vamos pegar aqui uma carta de energia para o mês de outubro. Energia da criança. No fundo do deck, o caixão, o casamento, o anel, perdão. Então, o que acontece aqui, né? Olha só que coisa, não? Bebê, o caixão, que é criança, o caixão. Nós devemos levar em conta, então, aqui, escorpiões, que vocês estão numa energia de recomeço. O caixão aqui, ele vem simbolizar o renascimento, né? Aquela coisa da fênix, da necessidade de deixar coisas morrerem para que a nova energia dê entrada aí no lugar, né? Mas sim, infelizmente, alguns aí vão ter passado, muito provavelmente por perdas, né? Desencarnes, seja de companheiros, companheiras, seja de seus filhos, porque infelizmente isso realmente existe, né? A morte existe. Então, nesse mês de outubro, existe uma necessidade de cuidar, né? Para que não exista um desencarne aí na família de vocês, né? Mas aqui eu vejo no sentido de que alguns passaram por isso, mas vamos pelas energias positivas, né? Que então nós trazemos aqui a criança como carta de boas energias, né? Boas vibrações, da inocência. Então fala de coisas, de notícias positivas, né? De chegadas até às vezes de visita, tá bom? É uma coisa meio incomum aqui, tá? Mas assim, às vezes pelo desencarne de alguém, vocês vão ter que ficar de repente com os filhos dessas pessoas, tá? É uma coisa menos comum, mas pode ser que exista isso também aqui nessa situação, tá? Então, aqui fala do crescimento, né? Porque uma criança cresce. É uma carta que fala de novas experiências, mas é mais, eu acho que no sentido de necessidade, né? Para que haja progresso na vida, para você renascer, né? Você precisa morrer para algumas coisas e adquirir novas experiências, viver novas situações para que haja progresso, tá? Aqui também representa uma energia de inovação nesse mês de outubro para vocês, rejuvenescimento espiritual, principalmente porque nós temos a carta da morte e a carta do rejuvenescimento espiritual, né? Então, tá bem ligada uma carta na outra, de diversas formas diferentes, né? Fala de novas oportunidades, como eu falei, novas coisas para vocês viverem, novas situações. Aqui também fala de vocês estarem vivendo muitas memórias de passado. Talvez seja essa questão de vocês renascerem, né, para um futuro nesse mês de outubro,
porque existem coisas da infância de vocês, situações que vocês se remoem ainda, tá? Que vocês precisam enterrar elas, literalmente, tá? Aqui para alguns é gravidez, para alguns pode sim simbolizar um aborto, né? Mas em espontâneo, tá, gente? Por favor, não abortem. Por quê? Aqui a gente tem que pensar que é uma energia bela, né? Então, não sofram caso vocês sofram. Não sofram caso vocês passem por um aborto natural, né? Espontâneo. Por quê? Porque, gente, um espírito leva muitos anos para se preparar para reencarnar, tá? Então, se o corpinho que tá em você não serve para esse espírito, o corpo é descartado. Mas, na próxima vez que você engravidar, essa criança, esse espírito, ele já está preparado para reencarne. Então, ele vai ficar esperando a próxima oportunidade de nascer de novo, tá? Para nascer junto com você. A próxima oportunidade de que você engravidar, tá? Então, aqui, para algumas, já existe essa gravidez, de algumas que já passaram por um aborto, né? A criança vai renascer de novo com vocês. Já passou por um aborto porque o corpo não servia, agora vocês vão engravidar de novo e a criança tá vindo, né? O espírito tá vindo ali. Então, vamos ver aqui. Bom, eu acho que eu não vou aceitar não. Deixa eu embaralhar, eu não cortei ainda. Eu acho que eu não cortei ainda, peraí. Me deu um branco aqui. Então, vamos cortar. Escorpiões, vamos ver aqui passado de vocês, que vocês têm passado. Não, muitas cartas de uma vez, eu não aceito. Ó, vocês andaram se afastando dos amigos, dos familiares, se isolando. Olha, acabou saindo de novo 6 de paus, só que dessa vez ele saiu invertido, né? Vamos lá. Profissionalmente, aqui mostra que vocês precisariam renascer na profissão de vocês. Por quê? Porque vocês não faziam eventos em relação à empresa de vocês, ao trabalho. Quem tinha negócio, né? Não fez anúncio suficiente para aparecer, né? Esteve aí oculto, né? Não teve... As pessoas não puderam visualizar o seu trabalho, observar aí a tua capacidade, admirar, né, as possibilidades do seu empreendimento, porque você não fazia eventos, você não fazia propaganda, né? Você se afastou dos amigos, que os amigos são ótimas pessoas para estarem divulgando o nosso trabalho. Pessoas próximas também. Em questão de relacionamento, esse 3 de copas aqui, ele não é muito positivo, né? Algumas pessoas, como eu falei, vai estar vivendo uma nova vida porque acabou a relação. Olha aqui, ó. Porque aqui esse 3 de espadas ou de copas, para alguns simboliza que teve uma terceira pessoa aí afetando a relação, né? Então, vocês se sentiram traídos, muitos morreram para a relação, literalmente. Às vezes estão cuidando dos filhos, né, da relação, e aí vocês estão se sentindo meio perdidos em relação ao profissional também. Tá? Para quem não estava casado ainda, estava noivo, namorando, houve cancelamentos porque não havia admiração da pessoa por vocês, né? E aí morreu-se a relação aqui. Então existe a necessidade agora de vocês recomeçarem a vida amorosa aí, tá? Então, assim, essa carta, ela sugere, tá, que alguém do passado pode ressurgir, já ressurgiu, né, porque
essas cartas estão no passado, mas às vezes você preferiu deixar essa relação morrer, ou então vocês estão aqui, ó, revivendo uma relação antiga, né? Por isso que está aqui vocês ali vivendo uma nova chance, né? Uma nova oportunidade. Na questão financeira, essa carta aqui fala de gastos excessivos, inclusive, tá bom? Em questão de vocês se afastaram de amigos, mas às vezes vocês fizeram gastos excessivos em festas, em coisas que vocês não deveriam ter feito, e esse dinheiro, em vez de direcionar esse dinheiro aí para o serviço de vocês, para que vocês pudessem trazer mais visibilidade para o negócio de vocês, tá bom? Então, para alguns é esse tipo de situação aqui. Então, fala da necessidade de buscar o equilíbrio entre o relaxamento, né, e as questões de responsabilidade que você tinha com o seu trabalho. Mas aqui eu ainda não sei, né, se de repente não deu certo o trabalho aí, né? Deixa eu ver o que mais que eu consigo ver para vocês aqui. O que, né? De repente, depois de vocês terem gastos, vocês não podiam, vocês acabaram morrendo aí na sociedade, do contrato da sociedade que vocês tinham com o negócio de vocês, e é onde vocês começaram a se isolar, né? Fala também de vocês não estarem muitas vezes, como que se diz, vocês não estão mais se identificando com pessoas do círculo de vocês. Então aqui também existe a necessidade de morrer certas pessoas do círculo e ter uma nova visão, conhecer novas pessoas, né? Então assim, é importante você ter o tempo para si, é importante, mas é importante sair na hora certa, e é importante você saber equilibrar as coisas para que quando sair também não gaste o que não deve gastar, tá? Então, para quem houve cancelamentos, como eu falei aqui, realmente morreu a relação, né? Eu acredito que eu falei isso, né? É que é tanta informação que eu me perco, mas tá bom. Essa carta aqui, como eu falei, então, ela é uma carta infelizmente negativa. Aqui fala de regresso, né? Em questões no geral, tanto no relacionamento quanto em relacionamentos, seja de amizade, seja profissional, seja de família, seja de amor, né? Porque faltou persistência, então tem insegurança, né? Medo, dúvidas, que não permitiu que você seguisse adiante, não conseguisse ganhar essa batalha. E algumas pessoas são muito arrogantes, né? Então elas chegaram, alguns de vocês chegaram num nível de arrogância que vocês se afundaram, né? Aqui, alguns, né? Existe sim uma, como é questão de arrogância, a gente fala do ego ser inflamado, né? E aí existe aquela coisa de pensar que ninguém é melhor que você. Então a carta da criança, ela também traz a imaturidade, tá? Então, para alguns, essa energia de outubro é a energia da imaturidade que vem acompanhando já aqui dessa questão passada, tá? Então, a pessoa que ela para disfarçar aí as próprias fraquezas, ela fica se auto-afirmando, inclusive se afasta das pessoas porque sabe que não tem como mostrar o que quer, né? Então prefere se esconder muitas vezes. Então assim,
têm que dominar melhor essas atitudes egocêntricas aí, essas arrogâncias. Falta reconhecer, né, as outras pessoas, porque vocês muitas vezes aqui acham que vocês são o dono da razão, então é onde precisa morrer certas coisas para renascer aí para um novo caminho, para esse mês de outubro, tá bom? Aí, aqui diz que alguns estavam esperando, né, uma certa conquista aí, alguma coisa, acreditou que ia concluir o negócio com sucesso, mas aí foi criticado, foi ignorado, se afastou das pessoas, né, porque preferiu seguir sozinho para tentar alcançar aí o desejo de vocês, né, para nessa nova oportunidade. Então, essas cartas aqui falam para quem está casado é um momento de fragilidade, infelizmente, de instabilidade, onde fala de quebra de promessas, onde eu falei da questão da possibilidade de existir uma terceira pessoa aí interferindo na relação, seja em cima de você, seja em cima do teu parceiro ou da tua parceira. E aí fala que o casal não tá dando suporte um pro outro, né? Tá preferindo talvez dar atenção a esse terceiro aí. E também existe uma disputa de egos que precisa morrer para que a relação, olha, renasça e siga estável, né? Porque olha aqui a âncora embaixo, para seguir estabilidade, para seguir com a estabilidade. Então vamos ver no presente aqui o que eu consigo ver. 2 de espadas invertida. Aqui também para quem tá solteiro, pessoal, essa imaturidade aqui, essa arrogância afasta pessoas, tá bom? Então às vezes aqui não é nem vocês que estão se afastando, as pessoas se afastam de você por conta dessas atitudes chatas, né, mesquinhas. As pessoas não gostam. Vamos falar pelo amor primeiro. Aqui no presente, para quem é casado, para quem está numa relação, fala de muita ansiedade, né, afetando a relação. E no caso dos solteiros, alguns realmente estão evitando aí relacionamentos, né, porque diz-se, né, de vocês não estarem se sentindo preparados para uma relação, tá? Então fala que hoje é preciso que vocês se permitam viver algo novo. Olha a criança aqui, viver algo novo, deixar morrer relações passadas, olha, que interferiram hoje, interferem ainda hoje na relação de vocês com outras pessoas. Aqui tá falando que financeiramente ainda é um momento de dificuldade para vocês, porque houve perdas aqui, se for ver, né? Fala da necessidade de tomar decisões práticas, né? Controlar os gastos. Deixa eu ver aqui. Ó, essas 2 cartas aqui para 2 de espadas. Vamos ver o 4 de copas primeiro e a gente vai tentar entender esse 2 de espadas aqui na situação de vocês. Então aqui, ó, a gente já viu que vocês estão numa fase de isolamento, né? Aqui já falou que vocês se afastando de amigos, então aqui é uma fase de isolamento, fala de vocês refletindo, né, sobre as coisas. Então vocês estão realmente se ausentando de círculos sociais ainda hoje. Isso aqui estava no passado, mas ainda hoje vocês estão fazendo esse tipo de coisa, porque vocês estão tentando contemplar aí a própria situação de vocês, das coisas como elas estão decorrendo aí da sua vida. A gente já viu que vocês estão com uma certa dificuldade aqui do que está vindo do passado, né? Então, assim, fala de vocês se compararem muito, por isso que vocês ficam com essa de, não, eu sou superior a todo mundo, não sei o que lá, tal, porque vocês
têm uma necessidade de se sentirem superiores porque vocês ficam se comparando demais, né? E não precisa se comparar, pessoal, porque todo mundo é diferente, ninguém nunca vai ser igual, tá? E outra coisa, não é que o outro faz melhor, o outro faz diferente. Tem pessoas que vão se dar melhor com a forma que o outro faz. Tem muitas pessoas que vão se dar melhor com a sua forma de fazer do que com a forma que o outro faz. Vocês estão entendendo? Então, assim, por conta desse tipo de coisa, vocês estão entrando numa energia de desilusão, de frustração. Aí vocês ficam com a criatividade em baixa, sabe? Vocês vão ter muito comportamento de vitimismo, que a gente já tá vendo aqui, né? De vocês se auto intitulando algo para ficar batendo na mesma tecla, para você mesmo tentar acreditar no que você está dizendo, né? Porque nem você mesmo acredita, que é a imaturidade. É aquela coisa só de tentar se aparecer algo que nem você acredita que você é, no fim das contas, entende? Mas de qualquer forma, essa carta aqui, ela diz que com o passar desse período, né, de vocês conseguirem interagir mais com as outras pessoas, tá bom? Porque é um momento que realmente talvez vocês precisem dar uma atenção para vocês mesmos, para vocês amadurecerem aí com as próprias circunstâncias difíceis que vocês já passaram, tá bom? Caso vocês se arrependam de algo, né? Se caso vocês tenham traído, feito algo, vocês precisam se perdoar, mas perdoar, gente, é vocês não repetirem o mesmo erro 2 vezes, nunca mais, entendeu? Não adianta se perdoar para depois fazer de novo. E também não adianta pedir perdão do outro lá para depois fazer de novo também, tá? Então, assim, aqui alguns perceberam que a relação não estava funcionando. Por quê? Porque alguns estavam numa relação onde havia uma terceira pessoa do lado do parceiro ou da parceira, né? Então, fala de vocês sentirem que não funcionava mais, né? E aí, isso causando a tristeza, a frustração que fala aqui que vocês estão. Então, fala que realmente hoje você precisa analisar bem isso, né? Realmente entender se vale a pena você insistir num relacionamento que a pessoa tá dando mais atenção para outra pessoa do que para você, né? E para quem está solteiro, fala que esse período de isolamento é necessário, né, para vocês se recuperarem de uma desilusão aqui amorosa, no caso para quem acabou sendo traído, né, teve que terminar um noivado, uma relação aí. Então, assim, até vocês que já estão solteiros por já terem finalizado um casamento, tá? Aqui fala que é importante esse tempo que vocês vão dar para vocês poderem se recuperar dessa desilusão amorosa, né? Desse término. Então, fala que naturalmente vocês vão estar prontos para deixar o passado para trás e se abrir para novas oportunidades. Esses dois... questão financeira, né? Aqui fala de oportunidades que vão aparecer ainda no presente, se já não apareceu, tá bom? E fala de você estar pronto no sentido de perceber e trabalhar melhor para que as coisas aconteçam em questão do profissionalismo. Então, seja focado na gratidão se você trabalha para os outros, seja positivo caso você trabalhe para si mesmo. E aí fala de você alcançando as coisas também, porque se você estiver afetado em questão de relacionamento, né, vocês precisam viver novas energias aí, deixar aquilo lá morrer. Se for questão de sociedade que foi fadado ao fracasso, você também precisa desse tempo para você se recuperar, para renascer para uma nova sociedade, né? Esse
5 de paus aqui, ele fala muito dos conflitos, né? Onde a gente viu o 2 de espadas aqui invertido. Essa é uma carta negativa. Por quê? Porque fala de ainda ter muito conflito, muita confusão, diferentes pontos de vista. Então, assim, se você estiver trabalhando para alguém, cuidado com isso, para você não criar problemas dentro do seu convívio profissional, porque aqui fala de regresso, né? De você com medo de sair ali da sua zona de conforto, por questão de querer também, como eu falei, de vocês quererem provar que vocês estão certos, tá? E não é assim. Às vezes é importante você ouvir a opinião do outro, porque ninguém sabe tudo, gente, ninguém é perfeito, né? E então a gente tem essa necessidade de ouvir o outro, porque aqui vocês estão criando discórdia, né? Porque assim, todo mundo tem personalidades diferentes, então a de vocês é diferente, a dos outros também. Como eu falei, ninguém é igual a ninguém. Cada um vai se dar melhor com o seu ou com o trabalho do outro. Então aqui, até em questão do relacionamento, às vezes o relacionamento não dá certo, porque essa pessoa vai se dar melhor com outra pessoa e você vai se dar melhor com outra pessoa, né? Mas o que acontece? Existe muita tensão ao redor aqui de vocês ainda, porque também o profissional afeta o relacionamento. O relacionamento às vezes afeta o trabalho, né? Aqui, que eu falei, pelo que eu vejo, vocês têm necessidade de sempre estar certo na relação. Então isso dificulta muito, tá? As coisas terem uma continuação. Então assim, desculpa, gente. Então a gente já falou aqui da necessidade de ter um equilíbrio, né? Procurar manter os ânimos, procurar equilibrar os pensamentos e as atitudes, o cuidado com a agressividade, como eu já falei também. Ter mais diálogo é sempre muito importante conversar, porque a falta de conversação entre vocês acaba criando mais conflitos, né? E aqui no caso de quem tá solteiro, fala da vida amorosa ser meio, assim, um relacionamento que vocês têm uma vida meio agitada, né? Como já mostrou aqui, vocês têm uma vida meio agitada, gasta muito com festa, coisas assim, alguns, né? Então a energia é caótica nas relações. Então tem que ter cuidado com o comportamento arrogante. Nesse sentido, como eu falei, né, a gente tá querendo pegar todas. Você tem que explorar as suas opções de forma criteriosa ao se comunicar, né? Você não conhece uma pessoa levando ela pra cama. Você não conhece uma pessoa beijando ela na boca. Não é assim que você conhece uma pessoa, né? Você vai conhecer a pessoa conversando, vendo aonde que ela anda, quem são os amigos delas, onde eles trabalham, né? A família que eles têm, conversando para saber quais são as aspirações da pessoa, né? Os medos dela. Então, assim, isso é conhecer as pessoas, tá? Isso é conhecer as pessoas. Se você tá querendo um relacionamento, é assim que você conhece alguém, e é através do que você conhece dela que você conquista ela, né? Fazendo ela feliz dentro daquilo que ela tem a necessidade de ser feliz. Você vê que ela sonha, e assim ela também realizar a mesma coisa com você, né?
E aqui eu vejo conflito por questão de dinheiro, né, na empresa. De repente você tá achando ruim que você não teve um aumento, né? Eles mantêm você sempre naquele quadradinho, no sentido de nunca te dar um bônus, uma bonificação, te dar uma proposta melhor de trabalho. Só fica jogando mais e mais serviço ali, né? Você não tem uma perspectiva de futuro naquilo ali, tá? E aqui fala pra você ter cuidado com o empréstimo de dinheiro, né? Evitar gastos desnecessários novamente. Por quê, né? De repente vai que, ó, você é mandado embora, né? Você vai ter que começar uma nova jornada, um novo tipo de trabalho, né? Não é bom a gente se apegar demais a coisas que não são garantidas, né? O que a gente pode fazer é nos garantirmos dentro daquilo que a gente faz, porque aí as pessoas vão dar mais valor no que a gente sabe fazer. Mas na verdade muitas vezes as pessoas não dão o valor que a gente merece, tá? Então é você que tem que se valorizar. Se você tá com conflito com os seus patrões porque eles não estão te proporcionando uma melhora profissional, ou outros funcionários estão querendo te derrubar para pegar o teu lugar, né? Existe a necessidade de você lutar pelo que é seu. Você realmente é melhor que os outros, como você garante aqui que você é? Então prova por A mais B que você é melhor e exija o que você tem de direito, entendeu? Que você merece. O 2 de paus, gente, invertido, ele também é uma carta negativa, como eu falei, né? Aqui existe uma hesitação, um medo do futuro. Então, quer dizer, alguns aqui realmente estão com medo de ser mandado embora. E por quê? Porque vocês estão com falta de planejamento, né? O que acontece? Se vocês acham que o emprego tá tão ruim assim, tá tão correndo risco de perder a sociedade, de perder esse emprego, o que vocês vão fazer? Já começa a procurar outro. De repente, nessas buscas, você encontra um outro trabalho que vai te valorizar mais, que você vai receber mais. De repente, não deu certo, que não teve sucesso numa empresa, mas você consegue se planejar, olha, para renascer para uma nova experiência de trabalho, uma nova empresa, uma coisa diferente até do que você fazia, né? Lembrando sempre da importância de saber divulgar o trabalho de vocês, as coisas que vocês fazem, tá bom? Então, assim, aqui fala da importância de vocês se questionarem em relação às coisas que impedem vocês de conseguir as coisas, levar sempre em conta o que realmente importa, os seus valores, as suas vontades, mas não sejam arrogantes e mesquinhos, né, como eu falei. Lembrando que é importante vocês ouvirem a opinião dos outros, porque não que você vai fazer o que eles querem que você faça, o que eles fizeram, mas no decorrer do que eles te contam, uma frase, uma palavra pode te trazer uma inspiração, né? E aí você conseguir algo superior até, muitas vezes, porque você vai estar pegando da onde a pessoa já partiu, né? Da onde a pessoa chegou, você vai conseguir ver coisas às vezes além do que aquilo que ela conseguiu ali, né? Até então. Então aqui no relacionamento a gente fala de comodismo, medo de mudanças, né? Porque alguns aí estão envolvidos com coisa errada, tem outros que sabem que o parceiro pode estar envolvido com coisa que... Então tem medo de mudança, né? Por estar envolvido com uma terceira pessoa, interessada na pessoa. Então, assim, são decisões dentro da relação que causam muita insegurança de um término, medo de um término, medo de uma morte para a situação, né? Para solteiros, aqui fala de
Como eu falei, fala de indecisão. Aqui, como eu falei, tem pessoas que vocês que retornaram, né, do passado. E existe alguns de vocês que estão solteiros aí que ainda estão pensando se ficam com essa pessoa ou não, né? Estão indecisos aí na escolha tomar uma decisão aí para reatar esse relacionamento, ou para começar um relacionamento com uma pessoa já se conhece há muito tempo, né? Então fala para vocês não tomarem decisões por medo de ficar sozinho, para vocês não ficarem com medo de coisas relacionadas ao comodismo, né? Sempre vai existir possibilidades, tá? Sempre. E aí vocês têm, como a gente falou já aqui, né? Ponderar o que é importante para vocês, o que realmente traz valor, né? Se realmente é do seu feitio, se é alguma coisa que realmente vale a pena reviver, né? Porque de repente às vezes foi um relacionamento que não vale a pena reviver. E fala também não ter medo de se arriscar para novas oportunidades, para vocês conhecerem pessoas. Aqui já fala, né? Que alguns estão se isolando e precisam sair mais, conhecer novas pessoas, né? A energia da criança. Ó, acho que eu não falei do financeiro, né? Aqui, o que acontece? A gente já falou de falta de planejamento, né? O 2 de paus, ele fala um pouquinho, como já falou, questão de medo, traz a instabilidade, desequilíbrio, por dificuldade de se planejar, né? Então, eu já falei para vocês, procurarem a ajuda de um profissional, ou não foi para vocês, perdão, caso não tenha sido, procurem ajuda de profissionais que trabalhem na mesma área que vocês. Não foi para vocês que eu falei assim, escutem a opinião deles, como eles fizeram, procura entender o ponto de vista dos outros. É que eu estou fazendo uma leitura atrás da outra, então vocês me desculpem, tá? Eu estava lendo, vocês são o terceiro signo de hoje que eu estou lendo, então eu tô meio que talvez confundindo um pouco com as leituras passadas, mas eu acredito que não, que tá tudo nos conformes. Então vamos lá, a sacerdotisa invertida. Infelizmente é uma carta negativa, né? Porque aqui no futuro ainda fala que vocês vão ter dificuldade de ouvir a intuição de vocês para que haja progresso, né? Tanto na parte amorosa como profissional. Fala de vocês não confiarem nos instintos de vocês. Só que é engraçado porque vocês se sentem líderes, né? Vocês se sentem, como a gente já viu aqui, muitos de vocês se sentem o rei da cocada preta. Vocês se sentem superiores a todo mundo, né? Só que, como eu falei, vocês fazem algo que é para se autoafirmar, porque na verdade lá nem vocês acreditam que vocês conseguem, né? Então, de novo, fala de vocês aí se importando demais com a opinião dos outros, e enquanto a resposta está dentro de vocês. Então, aqui essa carta do Hierofante também fala sobre vocês estarem com dificuldades de agirem como vocês mesmos, porque vocês querem criar uma falsa imagem, muitas vezes, para os outros, porque nem vocês estão acreditando na capacidade de vocês aqui, né? Então, assim, foco, gente. Vocês vão ter a chance de retomar os planos de vocês, mas precisa de foco, tem que ter ação, né? Vocês precisam retornar para a vida social, porque vocês estão num período de isolamento, tudo bem, é importante para vocês também,
mas vocês têm que saber a hora certa de voltar a viver novas experiências, né? Então, assim, pede cautela aqui, tá bom? E em questão amorosa, para você poder perceber as intenções dos outros, como eu falei aqui, porque infelizmente alguns aqui vão estar passando por uma situação meio que de triângulo amoroso, né? Uma situação de às vezes nem é a maldade do parceiro ou da parceira, mas existe alguém tentando afetar a relação para fazer vocês terminarem, entendeu? Então tem que ter cautela aqui com a intenção dos outros, né? O que acontece? Aqui fala de vocês estando mais atraentes, tá bom? No futuro aqui. Então vocês vão estar chamando mais atenção. O que vocês não chamaram atenção aqui, vocês vão estar chamando atenção aqui, tá? Aqui também fala do cuidado com negociações, tá bom? Com investimento, cuidado com questões de assinar coisas de contrato, olha, porque pode ser um fim para você, que você vai ter que começar do zero, né? Para ter um recomeço, questão profissional. Fala da possibilidade, como eu falei, de desonestidade, né? Numa negociação, por exemplo, tá? Porque é onde fala de não ter todas as informações necessárias. E aí é onde você morre assinando o negócio ali, tá? Então é importante você ser uma pessoa conhecedora, ser uma pessoa dentro da linha, né? Da boa moral aí, dos bons costumes, para você não ser essa pessoa que tente enganar os outros, né? Não tentar ser oportunista. Mas essa carta aqui ela é bem positiva, fala de sucesso, só que assim, o sucesso não é repentino, tá? Tanto que tá no futuro. Mas você vai ter sucesso se você tiver cautela, se você não assinar uma sociedade frustrada aí, e se dar mal, né, da pessoa agir injustamente com você depois e acabar, sei lá, né, entrando contra você. Então é necessário que tenha planejamento, que você tenha um ritmo moderado aí do presente para o futuro, para que o sucesso venha aqui, ó. Mas fala de vocês seguindo um caminho conservador, tá? No sentido de para manter estabilidade financeira, certo? E só que, como eu falei, alguns de vocês estão sendo pressionados pelas pessoas, ou vocês mesmos se pressionam por ficar se comparando demais com as outras pessoas, tá bom? Principalmente porque alguns ainda não conseguiram uma carreira estável e aceitável, né? Dentro da questão familiar aí. Um relacionamento, para quem tá com um compromisso sério, aqui fala para ter cautela. Por quê? Porque muitos estão em um compromisso sério profundo, tá? Alguns que não se casaram ainda, que teve cancelamento, de repente vai reatar, sim, e vai ter casamento ainda, tá? Então, assim, cuidem dos parceiros, das parceiras de vocês, porque é um relacionamento profundo, tá? São pessoas aqui que trazem valores tradicionais, então, são pessoas que têm a fidelidade aí, por mais que tenha alguns, por isso que eu falei, de repente é vocês que estão agindo de má fé aí, né? Com uma terceira pessoa no cangote aí, né? Então, assim, respeitar aí o parceiro, a parceira de vocês. Como eu falei, se não tá bom mais, não quer, larga, não vai ficar pensando em pegar outra, entendeu? Não faz esse tipo de coisa, vocês também não querem isso pra vocês. Então, assim, aqui denota pessoas que buscam um único amor, tá? Então, assim, para relacionamento, para quem está no relacionamento,
fala de conexão com a espiritualidade na relação. Então não se deixem levar aí e cuidem do relacionamento de vocês, para que essas terceiras pessoas não enganem, né, o parceiro ou a parceira de vocês, falando mal de vocês por aí, para que ao invés do relacionamento morrer, né, para que ele renasça, né, porque aqui existe o casamento e também existe a estabilidade com a âncora aqui, ó, certo? Vamos pegar aqui um conselho e as coisas vão fluir. Certo, olha, tá difícil, hein? Tá difícil. Porque a cruz, ela traz maus presságios, tá? Então, realmente, alguns relacionamentos aí são muito difíceis, são relacionamentos que vão fluir para um término, alguma situação aí onde há sim terceiros, tá bom? Como eu falei, pode ser que vocês, é muito provável que vocês estejam pulando a cerquinha, então, tipo assim, não façam isso, tá? Caramba, mais uma carta falando sobre isso, hein, gente? Tá difícil. Eu não quero ser áspera, mas também não dá pra ficar passando pano se vocês estiverem tendo esse tipo de atitude, porque eu não sou a favor, entende? Então, sinto muito. Mas, ó, essa carta aqui fala de movimentação, fala de progresso, de coisas empolgantes, boas expectativas, perspectivas para vocês, tá? Talvez vocês consigam umas ferinhas aí, já que vocês falam que vocês não estão sendo bem tratados no trabalho de vocês, vocês não estão se sentindo bem valorizados, tá? Aqui pode falar de viagens, às vezes também romances inesperados, né? Olha aqui a traição, né? Olha lá, pulando na cerca. Então cuidado aí com esses romances inesperados que podem surgir para quem é casado, porque essa carta também indica visitas, né? Então a carta da criança já falou de visitas, e essa aqui também, pessoas do passado. Então cuidado aí com flashback, né? Quem já teve um relacionamento com outra pessoa for visitar vocês na casa de vocês, junto com a parceira e parceiro de vocês aí, como se nada tivesse acontecido. Então muito cuidado com esse tipo de coisa. Então assim, mas no geral fala das coisas fluindo bem, coisas positivas, tá bom? Então assim, cuidado para não se deixar levar impulsivamente por questões de excitação de momento, tá? Como eu falei, uns romances aí do nada aparece, entendeu? Então, fala também de novidades, como eu falei, chegando em breve. E aqui de novo, né, a carta da criança já falava sobre isso, sobre novidades, sobre coisas novas surgindo aí. Então já fala aqui nesse 8 de paus aqui para vocês. Então movimento, dinheiro entrando, só que também saindo com rapidez, tá? Então do mesmo jeito que entra, sai. Então vocês podem até falir. Então cuidado com os gastos. Já foi avisado 500 mil vezes que é para vocês tomarem cuidado com os gastos, tá? Se equilibrarem aí. E principalmente investimento de risco, porque investimento de risco, ó, gente, é a morte, tá? E aí vocês vão ter as coisas sob controle até certo ponto. Então assim, de repente, depois de ler essa leitura aqui, tá falando assim que vocês vão se sentir muito empolgados, né, na relação de vocês. Mas cuidado, porque alguns vão se sentir empolgados com uma outra pessoa mesmo, né? Então assim, muita intensidade romântica, por isso que tem que ter muito cuidado. E principalmente de questão de relacionamento de longas datas. Então essa pessoa do passado, como eu falei, né, é um risco de aparecer alguém do passado aí.
e vocês, porque vocês conviveram muito com essas pessoas. Então, né, cuidado, extremo cuidado. Pra quem não quer ter filhos, cuidado, porque essa carta aqui também fala da possibilidade de gravidez, também fala da possibilidade de noivado. Tem muita coisa aqui falando nessa carta de 8 de paus, né? Então, assim, pra quem é solteiro, fala que vai surgir alguém inesperado, né? Que vai fazer com que vocês se apaixonem, talvez até à primeira vista. Só que ainda assim, tem que ter cuidado, porque essa carta aqui fala de coisas negativas. Então, vocês precisam ter as coisas sob controle, gente. Então, assim, às vezes tem que ter cuidado quando a proposta é boa demais, tá? Então, cautela, porque aqui um erro pode virar, sei lá, o fim para vocês, né? Que aí aqui fala de problemas morais, de problemas físicos, né? Olha, mas que mesmo sendo coisas temporárias, tá? São coisas que vão ferir profundamente aí na alma de vocês, tá? Então, é muito importante, como eu falei aqui, dependendo da situação, se isolem, sai de perto, se afasta, tá? Pensa melhor, para vocês não serem imprudentes, fazer as coisas aí de forma impulsiva, sem pensar, tá? Aí vocês procuram a solução e depois vocês agem sobre a situação, tá? Porque aqui alguns vão ter que renunciar no casamento, vão ter que renunciar no casamento, por exemplo, por questão de julgamento, porque vocês não vão ter que suportar um julgamento, porque, como eu falei, infelizmente tem gente pulando cerca aí, né? Então é uma punição severa que vem aqui para quem usar dessas boas energias para fazer coisas que vão levar ao fracasso de si próprios, né? E é lógico que vai ser sempre uma punição, sempre que vai ser severa vindo do outro, porque aqui, né, mostra o que? Parceiros que têm fidelidade, são pessoas conservadoras. Então eu tenho certeza que essas pessoas, né, se vocês forem essas pessoas que estão com más intenções de traição aí, elas não vão aceitar, entendeu? E vocês também não devem aceitar se for isso aqui estiver acontecendo com vocês, tá bom? Se for com o parceiro de vocês, não aceitem também. Eu sempre falo, nunca aceitem menos do que vocês merecem, mas procurem ser justos com os outros. Porém, traição pra mim não existe justiça. É terminar, cada um vai pro seu lado, cada um tem que ter o que merece. E se a pessoa me trai, ela não me merece. Eu mereço coisa melhor, né? Então, é assim que é. Eu espero que tenha ajudado vocês, escorpiões, né? E se gostaram do vídeo, deixa um like para ajudar, compartilha com outros escorpianos por aí. Agradeço a participação de vocês até aqui. Desculpa aí que eu dei umas engasgadas, que eu já tô falando muito faz tempo. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Obrigado pela participação até aqui. Beijinhos, até a próxima leitura.